Depois de um longo e tenebroso inverno, consegui terminar a quarta temporada de Stranger Things, que na realidade deveria ser chamada Maratona Stranger Things. Quão cansativo não é assistir episódios com mais de 1 hora de duração e que parece não acrescentar nada. Mas deixa eu começar contando que essa quarta temporada de Stranger Things, ela reencontra a turma de Hawkins toda dividida. Parece que cada um dos personagens está num momento diferente de sua vida e também num local geográfico diferente. Então você vai ter que recriar as relações entre eles e vai ter que reconstruir a dinâmica destes personagens. Não apenas o Hopper, que está numa prisão na Sibéria, mas todos os personagens parece que estão em um local geográfico que reproduz o local psicológico diferente. Enquanto eles tentam acertar os ponteiros, acontece algo, mais uma vez, strange dentro de Hawkins. Uma garota, ela levita, seus ossos são contorcidos, seu rosto enfiado para dentro com a força de um novo vilão. Vecna, cujo passado pode ter relação com a própria criação da Eleven. Mas o que me preocupa muito nesse tipo de narrativa é como cada vez mais existe uma necessidade absurda de precisar explicar tudo. Mas aqui não é necessariamente só trazer um flashback que conte uma nova relação, porque não é esse o grau de exposição explicativa de que eu estou falando. É aquele grau de explicação que você realmente precisa explicar até mesmo os sentimentos que um personagem está sentindo por uma outra personagem, que você já havia percebido só pelo semblante dele, mas você precisa dedilhar minutos preciosos de seu tempo. Então, não apenas esse tipo de exposição que nos mostra os primórdios da pesquisa relacionada pelo Martin Brenner, que retornou nessa temporada de uma forma inexplicável, na minha opinião, a própria dinâmica dos personagens de Hawkins. Eu não gosto desse tipo de contação de história, muito explicadinha, muito esmiuçadinha, porque parece chamar o espectador de bobinho, pegá-lo pela mão e dizer, vamos caminhar comigo, deixa eu te mostrar tudo, desconfiando da minha inteligência. O que também desconfia da minha inteligência dentro da narrativa é a necessidade que tem de parecer corajosa quando na realidade é covarde. Coloque as 3 temporadas de Stranger Things aqui, coloque essa quarta e me diga que relacionamentos mudaram ao longo de todas essas temporadas. Não houve nenhuma mudança significativa de relacionamentos. Parece que os personagens estão na mesma em que começaram. E com exceção de um ou outro personagem que foi considerado sacrificável pela narrativa, e normalmente são personagens acessórios que não influenciam diretamente na dinâmica daquela galera, você vai perceber que o mesmo coração deles continua no mesmo lugar. Os relacionamentos afetivos, embora haja que um novo relacionamento sendo criado, pelo menos platônico, mas os relacionamentos afetivos, de amizade, eles encontram um obstáculozinho, são superados esses obstáculos e voltam a estar onde eles estavam. Assim como os personagens também. Eles amadurecem visivelmente em idade, amadurecem também nos problemas e nas questões que precisam enfrentar para permanecer vivos, mas, ainda que façam isso, continuam no mesmo lugar. Invariavelmente continuam as mesmas pessoas. Aqui com exceção da Max, que é uma personagem que tem sua própria construção dentro da narrativa condicionada ao enfrentamento do Vecna. Além de tudo isso, é também muito decepcionante como Stranger Things procura preencher seu tempo com tramas que elas parecem que riem da nossa cara de quão absurdas elas são. E dentro de certos contextos de lógica, esse absurdo pode ser bem-vindo. É legal, às vezes, a gente ver um filme de super-herói que não precisa ter compromisso com a verossimilhança. Mas a questão é que Stranger Things, ele quer que nós tenhamos compromisso com a verossimilhança, com a seriedade com que os seus adolescentes de Hawkins lidam com aquela situação, ao passo em que nós precisamos acompanhar adultos viajando para resgatar o Hopper na Sibéria, como se resgatar um personagem de uma prisão russa povoada por Demogorgons fosse algo trivial, fosse algo simples, que bastasse pegar, comprar uma passagem de avião, molhar a mão
de um soldado ou do guarda da prisão e pronto. Tudo que acontece na Sibéria, toda essa construção que acontece na Sibéria é incrivelmente desapontante, porque você percebe que ocupa um tempo preciosíssimo na narrativa. Tempo mesmo, tempo, aquele tempo que a gente pega e a gente diz, poxa, esse tempo que não volta mais. É o mesmo tempo que não volta. A gente vê um episódio de 1 hora e 10 minutos, sendo que 20 minutos são dedicados ao que está acontecendo na Sibéria, que só tem uma função narrativa, que é devolver o Hopper ao convívio de Hawkins. Então, que se procure uma forma mais cinematográfica de fazer isso, que tenha a mesma coerência de tom e de abordagem que o restante das linhas narrativas. Da mesma maneira, a Eleven, que havia perdido seus poderes ao final da terceira temporada, agora precisa readquiri-los de novo e precisa, portanto, ter a assessoria de novo do Martin Bremer e uma trilha também narrativa que, convenhamos, embora traga informações adicionais sobre os experimentos que provocaram o surgimento de superpoderosos, ainda assim, de novo, preenche um tempo que poderia ser melhor investido na dinâmica que acontece toda em Hawkins, entre os personagens com que aprendemos a nos importar ao longo de 3 temporadas. Não é que essa 4ª temporada de Stranger Things seja ruim, e não é, eu realmente gostei. Tem alguns aspectos que são bastante interessantes e bem desenvolvidos, uma linguagem mais próxima ao terror mesmo, com uma clara influência de A Hora do Pesadelo e o seu Freddy Krueger dentro da narrativa. Eu gosto disso porque mostra uma maturidade na criação de formas de assustar o espectador, embora essa maturidade não se reflita nas consequências trazidas aos seus personagens. Mas aí já é uma outra questão, aí já é um outro problema, como o filme de novo, ou melhor, como a série de novo, não é ambicioso bastante para levar à frente a sua política de elevar o sarrafo para poder colocar em risco aqueles personagens. Eu até gosto um pouco dessa temporada, mas depois que você olha episódios com 70 minutos, ou mesmo 2 horas e meia, e você percebe que esses episódios não te levaram a lugar nenhum, que não poderiam ser levados também para um episódio de 40 ou 50 minutos, você realmente começa a perceber que a arte de contar histórias não melhora com essa 4ª temporada de Stranger Things. Na realidade, só mostra um sintoma da sociedade contemporânea que parece exigir tudo mastigadinho, que todas as relações sejam explicadas, em vez de simplesmente curtir os diferenciais que a série pode nos proporcionar. Para a 4ª temporada dessa série, eu dou 2,5 estrelas em 5. Se você curtiu esse vídeo, não deixe de clicar abaixo, porque o like é de graça. Comente o que você achou do vídeo ou da temporada, se gostou, se não gostou, e não deixe de se inscrever no canal, que eu trago críticas de filmes e séries todos os dias para vocês.